mais um episódio muito abençoado aqui, né? Especial da nossa conferência aqui com O Next Level Conference. A gente tá aqui E aí, galera, Next. Pastor Matheus Brito. PR Brito. Pastor, que legal, uma honra ter você aqui com nós. Eu creio que vai ser um papo muito legal, edificante, vai ser algo bem maneiro. E gostaria que você se apresentasse para a galera que está te assistindo, quem não conhece o pastor Matheus Brito ainda, o que ele faz, o que ele se alimenta. Da onde vem? Da onde vem. Que legal. Bom, talvez você só conhece da internet, eu nem me conheço também, não é um problema isso. Mas eu sou de São Paulo, enfim, tenho viajado o Brasil fazendo adoração em muitos lugares, estando em muitas mesas, e muitos lugares como esse aqui. Para mim é um prazer poder participar desse podcast, falar de Jesus, contar um pouquinho da história, falar sobre adoração, né? Então é você que está assistindo aí, que você seja edificado, e aos pouquinhos eu conto um pouquinho mais da minha trajetória aqui no meio das perguntas, para não dar spoiler antes do tempo. Mas a gente vai conversando aqui, é um prazer estar aqui nesse podcast, Deus abençoe. Prazer ter você aqui com a gente, né? Tava também em nossas outras conferências e continua permanecendo aqui com a gente. Isso. Legal. A primeira vez foi um pouco menor, né? Agora a gente já tá aí com uma história um pouco mais legal. Mas na primeira vez já foi muito legal. A gente tava falando que eu passei mal, né? Tive um remedinho lá, não sei se adiantou, mas passou mal, tava doentão lá. Mas dessa vez aí vai... Não, 100%, meu Deus. Vai até virar mortal. 100%, hoje é vigília, vambora. Meu Deus. Mas eu vou comer. Eu tenho que parar de falar pastor. Aí eu vou falar para o que você quiser. Vambora. Vai lá. Matheus, como é que você vê, cara, que a gente tá falando agora já da adoração, né? Como é que foi, assim, o teu trajeto até aqui hoje, né? Como é que começou? É de berço ou você foi encontrado durante a sua vida, né? Como é que funciona e como é que você vê a importância da adoração hoje para nós, jovens, né? Que estamos no início de vida, né? Sim. Bom, cara, eu nasci na igreja, né? Tipo, minha mãe era cristã, é cristã até hoje. Então eu nasci num lar que minha mãe sempre nos levava para a igreja, né? Meu pai não é cristão até hoje. Então quem enxertou essa verdade dentro do meu coração e do meu irmão também foi minha mãe. A gente cresceu ali na igreja metodista, né? E na nossa cidade, em Poá, né? São Paulo. E a gente, enfim, cresci ali e eu comecei a cantar da igreja mesmo. Com 5, 6 anos eu comecei a cantar bem cedo, assim, bem novo. E com 5, 6 anos comecei a cantar. Com 7, 8, 9 já estava no ministério ali de louvor, tocando violão, cantando. Sempre fui muito compromissado, assim, então pegava minha bicicleta, ia pedalando até a igreja para participar dos ensaios e tal. E eu não entendia o que Deus tinha na minha vida naquela época ainda, mas eu gostava muito de cantar. Então, cresci numa família muito musical, de tios, de primas, músicos, cantores. Meu pai também meu pai é um entusiasta da música, né? Meu pai não é um cantor, não é um exímio tocador, mas sempre teve uma bandinha, sempre ensaiou com amigos em casa. Meu pai gosta muito de sertanejo, né? Então eu cresci bastante com essa influência de sertanejo também, porque meu pai trabalha com ramo de cavalos e etc. Então fui criado assim com música e isso manifestou na igreja, né? Então comecei a cantar na igreja, comecei a fazer parte do Ministério de Louvor da Metodista. Me batizei com 12 anos, fazia parte do ministério. E, enfim, as coisas foram acontecendo. Aí teve a parte tenebrosa ali, de escuridão da adolescência, que eu me desviei, etc. Mas eu comecei assim na igreja. Comecei na igreja, não entendi o que Deus tinha para mim. Já tinha muitas promessas, né, que minha mãe comentava de quando eu estava na barriga dela e tal, mas eu não entendia o que Deus queria de mim ainda. Mas já novo, já fluía, as pessoas choravam e sentiam a presença de Jesus e tal, mas eu não sabia nem o que estava acontecendo. Assim, gente chorando, eu cantando, tipo, será que tá ruim o que eu tô fazendo e o que tá acontecendo? Não entendia muito bem, mas ali começou foi o início, sabe, da trajetória, o início daquilo que Deus queria fluir e da onde eu estou hoje, né? Então tudo começou ali, naquela idade e as coisas foram avançando. Posso falar depois também dessa fase, né, de que eu desviei e tal. Não, então fala agora, pô. Tá. Pode falar, né? Já fala como é que foi esse processo aí. Aí eu me batizei com 12, e aí com 12 para 13 anos eu desviei. Batizei com 12 para 13 desviei. Revoltado assim, adolescente. Meus pais se separaram e foi muito difícil para mim na época.
E aí eu não queria mais saber de igreja e eu era firme mesmo, cara. Eu era firme da igreja mesmo, assim, tipo, ensaiava, tava nos cultos e tava começando a entender, tipo, o que Deus tinha pra mim, e aí eu saía, infelizmente. E aí teve a parte do mundão que eu comecei a cantar, comecei a fazer show mesmo no mundão, de sertanejo. Por causa da influência do meu pai e tudo isso. Aí meu pai tinha uma casa de show na cidade lá. E aí, enfim, a gente começou a fazer evento de tia, de primo, de amigo. E o negócio começou a ficar sério e eu comecei a querer viver de música mesmo nessa fase, assim. Na minha cabeça eu tava construindo a minha carreira musical. Ia ser no sertanejo universitário, tipo Luan Santana, essas coisas, né? Começou a surgir. E aí eu comecei a fazer, enfim, começou a ficar sério, meu pai começou a investir. E na minha cabeça eu estava construindo a minha carreira musical, até que eu tive um encontro com Cristo, né? Novamente, onde ele me puxou, mesmo assim, de onde eu estava, e me lembrou de tudo que ele tinha derramado sobre a minha vida, de todos os momentos que eu já tinha tido com ele, sem saber, assim, né? Na minha pequenez ali ainda. E aí eu me lembrei disso e me joguei nos braços de Jesus. Isso foi em 2012, julho de 2012. Eu voltei para Jesus dentro de uma célula, dentro de uma casa. Que legal. Eu adoro culto no lar, assim, porque eu fui encontrado num culto no lar. Fui encontrado numa célula, ninguém precisou ir pôr as mãos na minha cabeça, ninguém precisou fazer nada. Quando eu vi, eu já estava jogado de joelho na sala e a galera começou a orar por mim, e ali eu entendi que eu precisava voltar para Jesus. E, enfim, o resto é história. Legal. É a Um pouquinho aí, uma simplicidade. sinopse aí pra você ver. Sim, mas é uma simplicidade, né? As células hoje, né? A gente tem muito forte aqui na nossa igreja os Os clãs. clãs, né? É, a gente também chama de clã. É de clã também? Legal. Cara, isso daí é algo que é muito bom. Eu também, particularmente, fui encontrado por Cristo nos clãs, através desse discipulado. E hoje eu tô aí, né? E eu vejo que é muito importante, né? Vida na vida, né? Exato. É você ter essa simplicidade, esse cuidado com as pessoas que estão chegando. E muitas vezes a gente não dá uma importância devido que isso daí tem, né? A gente deixa de é só um Só uma reunião, só uma comunhão de amigos. eventinho, né? Então, cara, Jesus se manifesta ali, né? Eu já vivi coisas incríveis dentro de um clã, de uma célula. E eu fui encontrado nesse contexto. Então eu sei do poder que isso pode causar na vida de alguém. Esse momento de comunhão. Encontrar Jesus assim na sala de uma casa, sabe? Sair daquele ambiente de púlpito, né? De igreja e Sim. você ter Jesus palpável dentro de uma casa. E eu fui encontrado nesse contexto. Então pra mim é bem especial. Cara, que A gente legal. fala de clã, assim, de célula, pra mim é fundamental. Não, muito legal. E, Matheus, como é que é pra você a questão da adoração hoje? Como é que você enxerga isso? Pra você foi algo que transformou a sua vida? E, cara, conta um pouco mais, assim, dessa questão da adoração. Como é que você enxerga a adoração hoje? Cara, a adoração na minha vida, tipo assim, de verdade, quando eu voltei pra igreja, eu tava meio frustrado com a música, então eu não queria cantar. Eu falei, bom, eu preciso de Jesus, então eu vou voltar pra igreja porque eu preciso de Jesus. Eu não queria voltar pra igreja pra cantar na igreja. Então, tipo, vou deixar de cantar aqui no mundão, vou começar a cantar na igreja agora. Eu falei, eu preciso primeiro conhecer Jesus, eu preciso me apaixonar de novo por Jesus, eu preciso amar Jesus e aí sim depois eu venço no resto, sabe? Então eu acredito que hoje, falando de adoração, eu gastei muitos anos assim tentando construir um relacionamento com Cristo muito, muito forte mesmo, principalmente nos meus primeiros anos, né, que eu perdi muito tempo no mundão. Então, antes de fazer qualquer coisa para Cristo, eu primeiro tive que conhecer mais dele, assim, sabe? Eu primeiro tive que ter uma revelação exata de quem ele é, de quem ele é. Então, eu vejo que hoje, né, a gente tem muitas coisas que, né, não convém falar na adoração que são um pouco equivocadas, porque falta uma revelação correta de quem Cristo é. Porque quando a gente tem uma revelação correta de quem Cristo é, a adoração ela flui de forma espontânea. Porque se você tem uma revelação correta de quem Cristo é, você revela então o verdadeiro Cristo através da adoração, através da sua vida, através do seu testemunho. E eu gastei muito tempo nisso, assim. Eu voltei para Jesus em 2012. Cara, não queria saber de música, não queria saber de nada. Eu falei, preciso de Jesus. E aí era folhas e folhas de caderno, de matérias de caderno, de coisas que Jesus falava comigo. E eu me conhecendo em Jesus, eu tentando conhecer o que ele tinha para mim, sabe, me aprofundar. E eu não queria mesmo música, tanto que nessa época eu comecei a fazer faculdade.
de gastronomia. Caraca, tio, eu faço faculdade de gastronomia. Sério? Aham. Eu comecei a fazer faculdade de Só que eu canto gastronomia. mal. Não, a gente é ao inverso. Então, tá bom então. Então, beleza. Aí eu comecei a fazer faculdade de gastronomia, eu trabalhava numa hamburgueria de um brother da cidade, e a gente começou a criar vários lanches, tal, ter várias paradas, a hamburgueria começou a ir super bem. E eu queria isso, assim, eu sempre gostei bastante de cozinhar, desde pequeno, então eu falei, cara, eu vou fazer gastronomia e tal, eu quero saber de música, eu quero Jesus, mano. Quero Jesus, quero ter minha vida normal, mas eu preciso de Jesus. Isso me traz benefícios até hoje, assim, sabe? Essa base, porque muita gente quer fazer algo para Jesus antes de ser algo em Jesus. Uau. E isso é muito forte, assim, e é algo que eu luto muito, brigo muito com a galera que eu caminho junto na igreja, tá falando, cara, antes de você fazer qualquer coisa para Jesus, busca primeiro ser alguém em Jesus, sabe? Ter uma identidade definida, para que você seja conhecido por Jesus, que Jesus seja conhecido por você. Aí tudo que você fizer através da adoração, cara, vai ser verdadeiro. Espontâneo, vai ser, as pessoas vão sentir, o Espírito testifica, vai ter cura. É por causa de você? Não, mas é porque você gastou tempo com aquilo que é fundamental. Uma consequência, né? É uma consequência que consequência. você já tem construído no teu secreto. Exatamente. Então, assim, tudo que as pessoas veem de resultado aí ministerial, de fruto, seja lá o que as pessoas querem dizer, é fruto dessa questão de querer ser alguém em Jesus, né? De querer conhecer Jesus. E isso a gente vê até com a mulher samaritana. Se você vê a mulher samaritana, ela tá toda perdida, né? Ela tá assim, perdida, teve não sei quantos maridos, o marido do homem que ela tava não era um marido dela, e aí Jesus vai apresentando a vida dela, fala, ó, você tem marido, cadê seu marido? Ah, não, não, você não tem mais, você teve muitos homens, e o que você tem hoje não é seu. Ela, nossa, eu vejo que você é profeta. E aí Jesus alinha toda a vida dela, e quando Jesus alinha a vida dela, ele revela a verdadeira identidade dele, e ela conhece o verdadeiro Cristo. Qual é a primeira dúvida que ela tem? Vocês adoram no templo, a gente adora no monte. Qual o lugar Qual o certo? lugar certo de adorar? Porque aí, quando eu tenho a revelação exata de quem Cristo é, há uma necessidade em mim de revelar uma verdadeira face de Cristo através da adoração. Então a primeira pergunta que ela teve foi, aonde que eu devo adorar? E aí, porque existia uma fórmula, né? Eles adoravam aqui, a gente adorava ali. E aí Jesus vai e deixa isso abstrato. Ele fala assim, não é nem lá nem aqui. Chegou a hora e os verdadeiros adoradores agora adorarão o Pai, Espírito e verdade. Então Jesus ele tira a fórmula e mostra para ela que não é nem ali nem aqui, é aqui no coração. Jesus se revela para ela como Messias e aquela mulher sai pregando na cidade. Ela ganha muitas vidas para Jesus porque aquilo começou a ser uma verdade para ela. Então quando eu tenho a revelação exata de quem Cristo é, eu saio falando dele, eu saio cantando, eu saio fazendo, porque isso se tornou a minha verdade, entende? Então eu acredito que se todo mundo tivesse essa preocupação, eu não tô falando que eu sou melhor que ninguém, tá, gente? Foi algo que eu decidi fazer, que eu entendo que esse é o caminho, não existe outro caminho. Você precisa ser alguém em Jesus antes de começar a fazer alguma coisa. Sim. Buscar ter raízes, É sabe? uma identidade, né? Cara, você precisa ter. E isso eu vejo que pra mim foi fundamental. Então a gente vê muita coisa aí que a gente fala, cara, se esse cara parasse de fazer, parasse de botar a mão pra trabalhar aí e entendesse um pouquinho mais sobre o que Jesus tem pra ele, sobre a identidade de filho que ele carrega, aquilo que ele tem, as coisas fluiriam melhor, sabe? Enfim, vai dar pra entender um pouco da Com resposta. certeza, vai ser. Tomar meu Matheus, café. como foi pra você ressignificar toda essa questão musical, né? Apesar de já ter crescido na igreja, você também teve as suas vivências fora. E como foi, então, ressignificar tudo isso, toda essa questão musical na tua volta? Nossa, foi difícil. Foi muito difícil porque a gente fica com muito vício, né? De tudo, né? Vícios de forma de viver, caráter, enfim, né? Eu era um cara, eu nunca fiz muitas coisas erradas assim no mundão, tipo, erradas eu digo de drogas, de roubar e etc. Então, assim, de certa forma, eu precisava de uma mudança de caráter, né? Mas foi muito difícil, assim, até falando do aspecto técnico também, pra cantar, assim, porque na igreja não é só cantar. Cantar por cantar, eu sabia cantar. Não é só performance. Eu tinha feito aula de canto muitos anos, legal, beleza, mas quando eu cheguei na igreja eu falei, cara, não é só cantar. Porque lá no mundão era cantar. Cantava, colocava meu banquinho, violão, cantava. Agora quando eu cheguei na igreja eu falei, cara, eu preciso de algo a mais, eu preciso ir além. Eu preciso ir por trás daquilo, e sabe, daquilo que está por trás da música, sabe? E muitas vezes os cantores, eles se restringem a serem só cantores.
Ah, não, o cara canta muito bem. Aí ele sempre chega numa roda e ele não tá aqui, tô aqui com a fulana, que nossa, canta demais e tal, e ninguém tem mais nada pra falar dela. Forte isso. Entendeu? Eu não aceitei ser só o cara, ah, mano, o Matheus é um cara que canta muito bem aí e tal, da hora. Eu falei, não quero ser esse cara. Eu quero ir além. Sim. Eu quero ir além. Eu não quero ser conhecido como um cara, eu não quero deixar um legado de alguém que só cantava muito bem, que tinha umas musiquinhas legais e o cara morre depois, ninguém não construiu nada, não tem nada. Se Jesus tirar minha voz amanhã, o que eu tenho pra ofertar pra ele? Se Jesus tirar, se eu perder um braço, o que eu vou fazer? Tipo, a música me define, entendeu? Sim. Tipo, não, Deus tem que ter várias facetas do Mateus, várias facetas sua também. Então, isso pra mim foi mais difícil, porque antes eu só sabia cantar. Só sabia cantar. E aí quando eu voltei pra Jesus, eu falei, cara, não, cantar é um braço, é uma forma que Jesus quer me usar. Eu preciso ressignificar tudo aqui. Então, é o canto e mais alguma coisa. Jesus quer outras facetas do Mateus também, que é o Mateus pastor, que é o Mateus pai, que é o Mateus líder, o Mateus que consegue enxergar com a ótica de Cristo, pastorear segundo o coração de Cristo. E eu fui deixando Jesus me esticar em tudo, assim. Eu falei, cara, eu quero sentar numa mesa e ser conhecido como um cara que canta bem e falar, não, Mateus canta, ninguém dá credibilidade, ninguém quer ouvir o que eu tenho para falar. E eu sinto que muitos músicos e cantores hoje, eles param nisso. O cara é um excelente músico, mas não sabe de mim. O cara é um excelente cantor, mas não discipula ninguém. E o sucesso sem sucessor, na verdade, é um fracasso. Se você carrega algo e você nunca ensinou ninguém, você nunca colocou ninguém e falou assim, mano, vamos caminhar comigo. Se você nunca inspirou ninguém, na verdade, você é um fracassado ministerial. Você sabe fazer muito bem, só que você não é capaz de passar isso pra frente porque você não é alguém que inspira as pessoas. Então, eu decidi um pouco além e isso demorou. Eu tô falando aqui, mas isso É um processo, é um né? processo. Isso demorou pra entender isso, cara. Demorou. Voltei em 2012, eu tenho 13 anos de conversão, né? Real, assim, com Cristo. Então isso demorou muito, assim, demorou pra entender, mas eu quero que você encurte esse caminho, não quero que você demore igual a mim. Eu quero que você encurte o caminho para que você chegue mais rápido aonde Deus quer que você chegue. Deus não quer que você seja só um cantor muito bom. Sim. Deus não quer que você seja só um músico muito bom. Deus quer ressignificar a sua mente para que você realmente vá além, assim, sabe? Você rompa mesmo os limites e deixe ser esticado por Jesus, assim, em todas as áreas. Exatamente. Matheus, falando de outras facetas, né? Queria perguntar pra você também como é na tua casa, né? A gente sabe que o nosso maior ministério é a nossa família. Então, como é conciliar tudo isso, né? A tua agenda, esposa, filhos. A liderança também, né? Da igreja nova. Gente, pra igreja nova. Sim, já aproveita e Isso de igreja. já lança aí. Então, eu tenho aprendido nesse tempo que em todo lugar eu sou substituível, menos dentro da minha casa. Se eu amanhã ou depois querer parar de fazer agenda, ou se Jesus falar, você não vai mais sair, o reino não vai parar se eu parar. Se amanhã depois eu falar, cara, eu não quero mais pastorear a Igreja Burn, São José, outro pastor vai lá e vai fazer acontecer, o reino não vai parar. Agora eu não tenho escolha de não querer ser pai, não querer ser marido, entendeu? Então a minha casa hoje para mim é prioridade. A minha esposa, os meus filhos, do que ministério, do que estar na estrada, até do que pastorear, porque o meu primeiro chamado é ser o sacerdote da minha casa, são os pai dos meus filhos, né? Até me emociono quando eu falo disso, porque isso está muito latente no meu coração ultimamente. Porque às vezes a gente coloca a nossa prioridade em lugares errados, a gente gasta tanta energia em algo que não estou falando que você não tem que pôr energia no seu ministério, na sua igreja, você tem que pôr, mas você tem que canalizar, e aí a gente cria filhos longe da presença de Jesus. Você está gastando sua vida discipulando pessoas, seus filhos não estão amando Jesus, sua esposa não tá vendo Jesus em você só tem Jesus para as pessoas e para dentro da sua casa não. Então isso e a gente conhece, né? A gente está na estrada, a gente sabe muitas histórias de pastores, de cantores que os filhos não querem saber de igreja, o casamento está no carro e o cara ele mantém o status. Então é algo que eu tento me livrar, assim, Senhor, eu não quero viver pelo status. Eu quero viver de fato o que o Senhor tem para mim, eu quero ser um livro aberto, eu quero que as pessoas olhem e vejam aquilo que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, você não pode ter nada do que se envergonhar. Ó, você tem que manejar bem a palavra, você não pode ter nada do que se envergonhar, ninguém pode ter uma vírgula para falar de você. E isso começa dentro de casa, é irrepreensível, cara. Então, assim, hoje o meu foco da minha vida é discipular os meus filhos,
Meus filhos amem a Jesus. A gente estava até comentando na van aqui que, assim, que quando a gente esquece ali por algum motivo de orar para comer, ele já fica assim olhando pra gente assim, há 2 anos esperando a gente orar. E às vezes a gente na correria, né? Dá uma garfada, aí você olha o menino tá te constrangendo assim, ó, esperando você orar. Ele não vai orar? Cara, assim, e é lindo ver isso então, resumindo a resposta, de tudo isso, né? O pastoreio, as agendas, tudo isso eu sou substituível, mas dentro de casa não. Então você tem que canalizar a tua energia para aquilo que é mais importante. Deus, ele te deu uma família, que é o seu maior ministério, é Deus acima de tudo, família, aí o resto pastoreio, é agenda. Você não pode negligenciar aquilo que é importante. Cara, que legal, mano. É algo que a gente tem buscado aqui também, esse apreço, né? Essa busca, esse amor incondicional por Cristo, né? Colocar Ele acima das coisas, não deixar com que a nossa vaidade tome conta, né? Porque muitas vezes a nossa vaidade ela toma conta de nós, né? A gente acaba tomando decisões erradas, a gente acaba tendo algumas atitudes erradas, né? E é muito importante a gente ter esse coração ensinável, né? Ter um coração manso e humilde, cara. É muito legal, meu, muito legal você está falando isso. E como é que é lá a igreja onde você está liderando agora, ministrando, né? Como é que funciona os jovens? Como é que faz? Legal. Vamos falar disso? Eu faço parte da igreja Burn, né? Igreja Burn. Burn é a sigla da igreja. Burn significa Batista Unida Revento Novo. Eu ensino como igreja Burn. Hoje nós somos, acho que 8 igrejas, se eu não me engano. E Deus tem expandido bastante a visão. Tá? Eu tô na igreja Burn desde o início. Na verdade, eu caminho com o pastor Neto, que é o nosso pastor presidente há 10 anos já antes da igreja. E eu liderei a adoração lá na igreja Burn sede durante 6 anos, mais ou menos. Cheguei, antes de ter as montações em outras igrejas, eu cheguei a liderar mais de 120 pessoas, né? Do louvor. Só do louvor. Das artes, né? Tipo assim, louvor, ministros, músicos, som, Tudo dança, essas coisas, né? A galera que faz acontecer, né? É. Eu falo assim, a galera que tá aqui atrás que a galera que faz Faz acontecer. cara. E aí eu liderei muita gente lá, depois começou a ter as pontações, aí, né, a galera vai escoando um pouquinho. E aí eu liderei durante 6 anos e foi uma baita de escola, assim, porque no louvor acontece de tudo, tá, gente? Cara, esse é o maior aprendizado, assim, é liderar louvor, porque ali você trata casamento, você trata pecado, você trata ego, você trata tudo. Coisa, né, cara? E aí ali eu aprendi demais, cresci muito. E o Senhor tinha me dado uma palavra de que eu iria sair de Mogi, de que eu ia pastorear, e ele começou a investigar nessa questão do pastoreio. E agora nós fomos oficialmente, né, reconhecidos, né, como pastores agora na virada do ano. Nós fomos ungidos ali oficialmente, eu e minha esposa. E já tem 11 meses que a gente está pastoreando a Burn de São José dos Campos. A gente está lá e vai fazer 11 meses agora. E a gente está com a igreja assim, abafado, não cabe gente. A gente está num prédio lá de 150 pessoas, não cabe ninguém mais. Deus está fazendo algo incrível, exatamente. Já estamos movendo aí, o céu já está movendo para a gente fazer isso. E tem sido uma temporada nova, assim. Tem sido muito novo. Mas, como eu falei, eu decidi não ser só alguém que só canta. Só alguém que, o cara canta e pede de louvor e tal. Não, eu decidi, de fato, viver tudo isso. Eu até comentei com os amigos esses dias, falei, cara, parece que eu vivi 10 anos dentro de um ano, assim. Porque eu fiz uma oração perigosa. Jesus, ele adora orações perigosas. Sim. A gente precisa ter essa Ousadia. de fazer as orações perigosas e estar disposto a viver. Porque Jesus, ele sabe quando alguém faz uma oração perigosa da boca para fora. Agora ele sabe quando o cara faz uma oração perigosa, disposto a viver aquilo. E eu orei, eu falei, Senhor, o que o Senhor tiver para mim, faz, eu não vou reter nada. Se realmente é o pastoreio, se é ir para São José, a gente se mudou agora, tem 4 meses que a gente está em São José dos Campos, em Caçapava, ali em São José. A gente mudou toda a nossa rotina de vida por causa do direcionamento de Cristo, né? Tô longe, acordei 3 horas da manhã para ir para o aeroporto, tô bem mais longe, tô longe de toda a equipe, mas eu aceitei viver o que Cristo tinha para mim nesse tempo. E se o que o Senhor tem para mim nesse tempo é pastorear, é estar à frente de uma igreja, estar discipulando pessoas, isso é incrível, porque assim, de certa forma, o nosso ministério tem muitos frutos. São milhões de views, não sei quantos mil seguidores, a gente vê testemunhos, eu fico lendo direto lá os testemunhos, as músicas. Isso é muito lindo. Só que para mim hoje, o que está fazendo muito mais sentido é sentar na mesa com alguém e ver a transformação que Cristo está causando dentro de uma família, por exemplo.
cara chegou destruído e o cara tá lá servindo agora na igreja com o coração alegre. O casamento tava um caco, e a gente sentou, ministramos Jesus, acompanhamos e eles estão vivendo agora algo incrível no casamento. Então, isso hoje está fazendo muito sentido para mim. Sentar na mesa. Não que o ministério não faça sentido, faça, não estaria aqui. Sim. Mas hoje o que está muito latente no meu coração é ver essa transformação nas mesas, sabe? Nos cafés. Ontem até estava brincando aqui que ontem eu saí 1h da manhã na casa de um casal e assim, eu tô impactado até agora com o que aconteceu ali, com a conversa, com as coisas que a gente abriu ali, com as coisas que Jesus ministrou, que entre, né, naquela mesa. Então, é incrível. Então eu falei, pai, se é isso que o Senhor tem nesse tempo, eu vou me colocar debaixo. Eu não vou reter. Às vezes a gente tem medo de viver um novo, né? E essa é a questão. A gente clama pelo novo e quando o novo aparece, a gente não está disposto a viver. Então as orações perigosas, elas deixam a gente sempre na sintonia do que Jesus quer fazer. Então eu fiz uma oração perigosa. Eu falei, pai, o que o Senhor quiser para mim, eu vou fazer. E eu e minha esposa, a gente entendeu, nos colocamos debaixo disso, então a gente viveu, tipo assim, 5 anos em 1 ano, assim, foi muita coisa. Houve uma aceleração gigantesca porque a gente se colocou debaixo. Eu fiz uma oração perigosa e tô disposto a viver. Você está disposto? Então você mudaria de cidade? Mudaria. Então é para mudar de cidade. O Espírito Santo, eu falei, amém, vou mudar. O senhor fala com a minha esposa, então, a partir do momento que o senhor falar com ela, a gente muda. Falou com ela, vamos embora. Malecuia e tchau. Tchau. 1h e 20 de distância de onde a gente estava. Então, assim, é loucura, mas a gente decidiu viver isso. Sim. É o equibalo, né? Equibalo significa que você é expelido sem direito, Sem direito de voltar. E foi isso que eu falei, pai, se eu for, eu não vou voltar mais. É. Dali eu vou para mais longe do que o Senhor tem e vou fluindo, mas voltar onde eu tô, eu não volto. Tava muito confortável para mim. Sim. Pô, liderava o louvor na igreja, 6 anos, tudo organizado, equipe, pô, fluindo bem, perto do aeroporto, perto da banda, perto da nossa família. Eu falei, nossa, tá tudo lindo, maravilhoso. E aí Deus vem e tira a gente da zona de conforto pra gente poder viver algo ainda mais extraordinário, novo. Ele causa medo, né? Mas aí é aquela parada que Paulo diz, que o poder ele só é aperfeiçoado na fraqueza. Então se não tem fraqueza, não tem poder sendo aperfeiçoado. A gente sempre fica naquele campo... Fica estagnado, né? Zona neutra. Sim, fica assim, ó. Zona neutra. Então só tem poder de Deus aonde tem fraqueza, aonde tem um novo. Então quanto mais maior a fraqueza, quanto mais desafios aparecem, eu vou sendo aperfeiçoado, eu vou amadurecendo e mais poder de Deus vai sendo acrescentado. Então é muito louco você pensar nisso, né? Parece simples, mas na prática muito difícil. É difícil, mas é o que a palavra nos mostra. Sim. Então meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então quanto mais fraco eu me mostro diante das minhas vulnerabilidades, o poder de Deus ele vai entrando e as coisas vão acontecendo, novos estágios vão sendo liberados e eita, meu Deus do céu, recebo isso aí. E aí, pastor, legal que quando você começou no louvor também era assim, né? Era um desafio, era uma questão que você falou assim, cara, como é que eu vou fazer isso? E hoje você tá vivendo outros desafios, né? E eu vejo que o mais importante disso tudo é a constância, né? Exato. É você ser constante. A palavra de Deus fala que aquele que pega na nada e olha para trás, ele não é digno do reino de Deus. Eu vejo que é muito importante a constância de você pegar e falar, cara, Deus me entregou isso aqui, eu vou até o final disso aqui. Eu não vou parar no meio do caminho, não vou olhar para trás, eu vou reto. E aí a gente começa a viver o que Deus tem para nós, né? É incrível, cara. A constância para mim é um segredo. Eu ministro muito, eu falo muito sobre isso, quem caminha comigo. Porque a gente é muito intenso, né? A gente aprendeu a ser intenso, mas a gente não é constante, né? A gente é intenso para um evento, para uma conferência, e depois a gente deixa o orelhão cair de novo. A gente é intenso para buscar um milagre, para buscar uma provisão de Deus, mas você já parou para pensar que Jesus curou Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, e Lázaro um dia voltou a morrer de novo? Sim. Lázaro morreu, ele tá vivo até hoje, não sei. Não, Ele morreu. Acho que foi, né? Foi pro lobby, né? Voltou pro lobby, foi pro gulag. Foi de base. Quem joga aí... Foi de base. Foi de base, voltou pro lobby. Então assim, Jesus ele ressuscitou Lázaro, mas ele morreu. Entendeu? Jesus ele alimentou a multidão e depois de algumas horas eles voltaram a ter fome de novo. Então quando a gente busca Jesus por algo que é passageiro, a minha motivação ela se esvai também, porque a minha necessidade ela volta. Então, você aprender a ser constante, cara, é você andar além da necessidade, da demanda. E é muito difícil, cara, isso que você tá falando. Muitos amigos de caminhadas
E Se assim, perderam, e assim, ficaram no meio do pastor, caminho. é muito legal essa questão da constância também, porque a gente tem que entender que é um tempo, né? Jesus, ele poderia ter feito com que Lázaro ele não tivesse morrido. Ou Jesus poderia ter chegado antes, mas ele demorou 3 dias. Foram 3 dias que as suas. Olha, é que nem o nosso sonho, às vezes, nossas coisas que a gente faz. Cara, 3 dias que são 3 anos, 30 anos, enfim, que tá ali morto, né? Mas chegou o momento que Deus ele veio, ressuscitou, e aí as coisas começam a acontecer de novo, né? Então uma mistura de constância, espera também, né? Dar debaixo da vontade de Deus. Todas coisas que são muito difíceis, né? Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, de videozinhos de 15 segundos. A nossa mente está bombardeada de informação e de coisas. Então, sempre quer algo novo, sempre quer algo maior e melhor, mas às vezes a gente não está disposto a esperar que esse momento chegue, né? Toda essa caminhada que vai fazer a gente chegar nesse lugar. A gente tá sendo programado para essas coisas, né? É. A gente virou mestre em criar novos direcionamentos sem Deus falar nada. Sim. É porque a gente cansa de ficar no direcionamento antigo. A gente, mas tem muito tempo que eu tô fazendo isso aqui. Mas tem muito tempo que eu já tô. Tá, mas se Deus não falou nada, é pra você ficar aí, entendeu? É. Mas e se eu fizer assim? Aí você cria um novo direcionamento que Deus não falou. Então, assim, é algo que realmente é um desafio, assim, pra gente. Eu me incluo nisso, porque a gente tá dentro das gerações. Sim. É um desafio pra gente, cara. Deus deu um direcionamento, eu vou ser fiel isso aqui até o fim, cara. Até ele dar um novo direcionamento. E se Deus não falou, o não de Deus, o silêncio de Deus também já é um direcionamento. É isso aí. Tipo assim, Deus não falou nada, mano. Então eu vou ficar lá em São José, eu vou ficar pastoreando. Igual, quando surgiu essa questão do pastoreio, eu falei com o meu pastor, eu falei, pastor, eu entendo que é um tempo, mas eu não tenho uma palavra para parar de fazer agenda. Eu não tenho uma palavra. Deus me deu uma palavra, ó, para de viajar. Você não vai mais sair. Eu falei, então se eu não tenho uma palavra, Deus vai dar graça pra gente sustentar duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu não posso criar um direcionamento da minha cabeça. Tem a igreja, então agora eu vou parar dos eventos, eu vou... Não tenho uma palavra para isso. Então se eu não tenho uma palavra, eu já tenho um direcionamento também. Sim. Então a gente consegue ser fiel ao que Deus tem pra gente. Eu sei que vai chegar um momento, Deus vai falar, Deus vai fazer, vai falar. Mas é difícil que a gente é ansioso. Então, Tudo pra muito ontem. ansioso, então eu tenho aprendido isso, cara. Eu sou sanguíneo de meu heart também. Eu sou também. Nossa, não parece. É? É. Eu não sei se eu sou. Eu não entendo. É sanguíneo, sanguíneo? Ele também? É que ele tem a voz tão... Ai, meu namorado. É, amor, eu sou, né? Eu? Mas tem outra coisa também junto com o sanguíneo, né? Deve ter alguma coisa. Deve ser o... Ela é muda? Não, ela tá comendo. Tá de boca cheia. É, Ué. Falei, poxa. Legal, legal. Nossa, mas que bacana, né? Todas essas coisas que você tá vivendo aí. E trazendo pra questão da música, como é que funciona o preparo de uma canção? A gente vê que você tem umas canções muito, muito legais. E como é que é o preparo? Inclusive uma que tá todo mundo louco pra você cantar. Eu já nem sei se vai cantar, mas vai. Quem é, você sabe, cara. Ixi, nossa, eu não tava no repertório. Então, já tirei aqui da galera. Brincadeira, mas como é que é o preparo, assim? Como é que funciona assim? Porque também é uma constância, né? Você fazer músicas, porque não é do dia pra noite. Eu já, não vou dizer que eu fui músico, mas eu sempre fiz rima, rap. Sou entusiasta, né? É. Você é entusiasta. É isso aí, essa é a palavra, vou começar a usar. Eu sempre fiz rap, rimas e tudo mais. E pra mim era uma dificuldade, por quê? Porque eu queria que saísse do dia pra noite. Só que não, às vezes demora pra vir uma canção, né? Como é que funciona pra vocês? Cara, tem várias formas, né, que Deus ele dá uma canção, né? Por exemplo, as estações. É um presente de Deus, porque eu não compus, não fiz nada, eu só participei da música, né? Então, tipo assim, acontece isso, né? Então, tem essas canções que fazem muito sentido. Quando eu ouvi a canção, eu falei, cara, top, mano. Tipo assim, parece que eu que escrevi a música, assim, tipo, tão que parece comigo. Eu falei, cara, louco, vambora. Mas assim, tem muitas formas de acontecer, né? Às vezes Deus dá uma canção inteira em um dia. Às vezes você vai ficar numa canção ali martelando durante semanas, meses. Então não tem uma fórmula de bolo, né? A gente tem coisas, obviamente, técnicas, né? Técnicas de composições que nos servem, que fazem que a gente consiga fazer isso de forma mais fácil, mas a gente nunca sabe quando Deus quer derramar alguma coisa. Eu até comecei um quadro novo no meu Instagram, que é Como Nascem as Canções. E eu contei a primeira história da Tua Presença Vale Mais. Tua Presença Vale Mais nasceu numa sala de oração em 2018. Uma agenda como essa aqui, depois do culto, a galera falou,
o pastor anunciou, gente, quem vai ficar na nossa sala de oração, vai começar a tal hora, a gente vai fazer agora uma pausa e tal. Eu falei, nossa, sala de oração. E eu piro, né? Eu amo. Aí eu falei, cara, eu vou ficar. Só vou embora amanhã de manhã. Eu falei, vou ficar. Vai ficar mesmo? Eu falei, não, vou ficar. Então você faz a sala pra gente? Eu falei, faço. De boa. Beleza, então, pô, peguei o violão e tal, fiquei lá na sala de oração, sentando numa sala assim desse tamanho aqui no chão. E o Paulo orando e eu com o violão ministrando e tal, nasceu ali. Tua presença estava ali, mas eu pra fama, e dinheiro eu quis fazer, todo mundo cantando, chororô e língua estranha e tudo. E aí eu gravei, puxei o, né, falei, pô, tô no espírito, mas também não sou besta. Falei, deixa eu registrar. Falei, deixa eu registrar isso aqui, registrei, e aí fiquei fluindo, tanto que o áudio tem mais de 1 hora, assim, e tal. E esqueci, aquele áudio lá ficou lá. Aí um dia eu sonhei, contei isso no meu Instagram, um dia eu sonhei, e aí eu lembrei daquela melodia da música. E aí eu falei, cara, que isso, né? Tal, tentando assimilar, aí uma outra pessoa sonhou, outra pessoa sonhou, me contou o mesmo sonho que eu tive, eu falei, cara, isso é espiritual. Aí voltei no gravador, né, do celular, gravador, dei play, falei, cara, é isso aqui. Foi exatamente essa melodia que eu ouvi no sonho. A presença vale mais, só que só tinha essa parte. O resto foi espontâneo, oração e tal. Aí a partir dali começou o processo de composição, onde eu sentei com a palavra e falei, tá, e aí, pra onde eu vou? Talvez vale mais que a fama, o dinheiro, tem muitos caminhos que podem ir. Aí o Espírito Santo colocou para mim Filipenses e foi para Paulo, considera minha vida como perda depois de ter encontrado a Cristo. E aí as coisas começaram a fluir. E aí em um dia eu tinha todo o resto da canção. Então assim, as coisas, a gente nunca sabe o que Deus vai fazer, mas a gente sempre tem que estar com os ouvidos abertos. Você que é compositor, você que é ministro, você sempre tem que estar com o seu ouvido aberto, porque Deus, eu já tive, por exemplo, tem uma canção nossa que se chama Fez o Caminho, não sei se vocês conhecem, que o refrão da música veio no carro, assim. Enquanto eu tava indo pra casa da minha esposa, na época minha noiva, eu tava indo pra casa dela e me veio uma ideia, eu comecei a cantar no carro, gravei e virou uma música depois. Então a gente tem que estar sempre atento, né, ao movimento do Espírito, porque ele pode soprar uma música, tipo, tá num culto. Várias vezes eu tava no culto, veio uma melodia, mano, deixa eu ir no banheiro, preciso gravar isso pra depois isso aqui pode ser uma música. Então a gente que é meio bitolado assim, tá, né, em Nárnia, assim, espiritualmente, tem que estar sempre atento, porque Deus ele vai derramar alguma coisa e não tem uma receita de bolo. Às vezes Sim. você vai fazendo um dia, eu já fiquei músicas semanas tentando escrever, não saía nada. Então acho que Deus usa cada um de uma forma. Comigo nunca teve muito uma fórmula assim. Tem coisas que eu gosto de fazer que me ajudam, mas Deus ele manda assim, do nada às A gente vezes. tá atento, né? Às vezes o cara acorda com um tema no coração, fala, nossa, aqui. Aí lê ali a palavra de manhã, pô, vem uma melodia. Então eu tava realmente com os ouvidos espirituais atentos, assim, sabe? Isso faz link total com o que a gente tava falando antes, né? Da constância. Porque se a gente não tá com os nossos ouvidos abertos, Deus pode falar. E ele fala, né, o tempo todo. Mas se você não tá com o coração no lugar certo e prestando atenção no que Deus tem pra te falar, o do nada nunca acontece, né? Essa música, essa melodia nunca chega. Porque o nosso ouvido tá poluído de muitas outras coisas. Não, legal. Matheus, a gente se encaminhando pro final e eu vou pedir. Eu vou pedir pra você mandar um recado pra quem te assiste aí, quem tá de repente começando, né, nessa questão de louvor, de músicas. Manda um recado pra essa galera aí. Legal, bom. Posso falar aqui olhando pra você? É aquela aqui? lá, hein? Aqui? É. Aqui? Isso. Aqui. Ali. Qual que é? Ali? Ali? Aqui. São muitas câmeras aqui. E vai cortando, né? Ali. Bom, eu tenho algo para falar para você que é o seguinte. Primeira coisa, não se compare. Descubra quem você é e o que você nasceu para fazer. E eu tenho certeza que isso vai ser de forma única. Eu enxergo isso em Pedro, quando Pedro ele revela a verdadeira identidade de Cristo. Quando Cristo perguntou para ele assim, quem eles dizem que eu sou? E aí eles começam a falar um monte de coisa e Jesus vira para eles, tá, mas e vocês que caminham comigo? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro ele se levanta e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro ele revela a verdadeira identidade de Cristo. E Cristo então revela a verdadeira identidade de Pedro. Ele diz assim, tu és Pedro. Diante dessa pedra eu vou edificar minha igreja. Então a gente precisa conhecer a Cristo de fato. Porque quando eu conheço a Cristo, então eu também me conheço nele e a minha identidade também é revelada. Então eu queria dizer para você que é líder de adoração, você que está começando a sua caminhada, foque em conhecer a Cristo. Porque quanto mais você gastar tempo em conhecer a Cristo, Ele mesmo
vai derramar sobre a sua vida quem você é mesmo. Você não vai precisar ouvir de ninguém. Você não vai precisar buscar palavras de afirmações e caixinhas de perguntas de ninguém. É porque ele mesmo vai se revelar a você, vai falar, você precisa fazer isso. E aí você vai, como o apóstolo Paulo diz, né? Mantenho meus olhos fixos no autor e consumador da minha fé, nada vai te distrair. Confesso que esse mundo de hoje nos leva para comparação, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, o que o vizinho faz é sempre melhor, tá sempre mais hypado. Mas eu quero profetizar e derramar sobre a sua vida que você, a partir de hoje, vai caminhar em cima da identidade que Cristo te deu. Mesmo que isso não faça sentido, mesmo que isso não traga os benefícios que tragam para outra pessoa, mas você precisa ser fiel ao chamado de Jesus na sua vida. E eu profetizo, eu oro para que você cumpra isso com excelência, com zelo e com coração em chamas. E que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, você se mantenha firme nisso, de Jesus. Amém. Quase preguei aqui. Caralho. Pô, depois dessa, o cara, né? Fica moscando aí. Porque isso é um assunto muito sério, cara. É, preciso falar bem. Sério, isso aí. Mas vamos te agradecer, muito obrigado aí por essa oportunidade aí de ter essa conversa, né? Foi, cara, muito edificante, tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas e nosso propósito é esse, né? Amém. É que nem eu falei antes, se uma pessoa só for alcançada é o suficiente, mas o que importa é ter transformação, né? Seja de verdade. Amém. Então, muito obrigado aí, Matheus, né? Matheus. Obrigado pelo cara. papo, gente. Obrigada. Gente, segue aí o pastor nas redes sociais, né? Matheus Brito, é o Matheus Brito, né? Matheus Brito. É com H? O H no final, é porque não tinha sem o H. Então é isso aí, gente. Matheus Brito, com H no final. Segue ele aí, acompanha o conteúdo dele, que é muito legal, muito edificante. Vê os filhinhos dele lá, que são bonitinhos pra caramba. Muito fofo. Fico vendo lá às vezes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.